Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Resenha Contábil. Hoje é o nosso segundo episódio de tantos outros que a gente vai formatar, que nós vamos gravar com muito carinho e com muita dedicação para vocês. E continuando o nosso tema de E Agora? Me Formei, hoje abordaremos um tema muito interessante em que muitas das vezes não é tocado em sala de aula, tampouco em faculdade. Hoje vamos falar sobre representações da classe e jogos dos contadores. E para batermos um papo sobre esse tema, hoje novamente com a presença do nosso caro Júlio Morel. Olá, Júlio. Olá, bom dia, Thiago, bom dia, ouvintes, bom dia, telespectadores também, né, todos, né, e realmente, né, o Thiago acertou em cheio. Hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre na representação da nossa classe e tudo, e ele nada mais, nada menos trouxe um dos maiores campeões dos jogos dos contadores aqui para falar com ele. Exatamente, para contribuir com a nossa resenha, né, Júlio? Sim. Júlio, então vamos lá, mais uma vez, muito bem-vindos aí ao nosso podcast. E nosso tema hoje é sobre a questão de classe, né? A nossa classe profissional, os contadores. Nós temos aí distinções de falas, como, por exemplo, contabilista e contadores. Mas antes de mais nada, aquela pergunta do episódio. Me formei, e agora? A partir de agora, a gente precisa entender algumas coisas como o CFC, que é o nosso Conselho Federal de Contabilidade, e o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. E a vocês que nos acompanhem, nós temos algumas diferenças que vamos brevemente explicar a diferença de um e de outro. Júlio, por gentileza aí, o que é o CFC? O CFC é o Conselho Federal de Contabilidade, né? É o conselho que determina que os direitos, deveres, as normas e regulamenta o exercício da profissão de contador, né? Então, esse conselho é o que rege, é o que demonstra, né? Você, a partir dele... A profissão regulamentada já é prevista na Constituição Federal, né? Seu artigo 5º, né? Então, toda a profissão regulamentada tem que ter um órgão regulador. E o Conselho Federal de Contabilidade é esse órgão, é essa entidade que rege todas essas... direitos, deveres, né, normas, desde o exercício da profissão até os próprios registros contábeis, né? Então, é a licença do momento do bacharelado, postulado, né, o bacharel, até o ponto de liberdade para trabalhar. É isso? Não necessariamente, né? Temos ainda um outro, como diríamos, situação que a gente tem que acontecer, que é fazer o exame de suficiência, né? Que é a lei vem desde 2010, né? Você se forma, você vai fazer um exame de suficiência para, a partir dele, passando dele, você consegue exercer a tua profissão de contador. Muito bem tocado nesse assunto e, inclusive, deixe nos comentários... Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu sou contador, eu passei no exame de suficiência do CRC. Onde está o contabilista nessa história? Contabilista? É. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Contador e contabilista. Contador é o profissional já regulamentado pós o exame de suficiência, cujo registro está ativo, e contabilista é o profissional que, em fase acadêmica, ele está atuando, exercendo a função. Exatamente, né? E olha que curioso, Júlio, para os nossos ouvintes que nos acompanham, deixa um comentário aí sobre o tema de exame de suficiência. É um bom tema para conversarmos, não? Deixe nos comentários, vão deixando ali as ideias de temas, porque acredito eu que o exame de suficiência é um excelente tema para abordarmos. Júlio, continuando então, o CFC em via de regra, resumidamente, ele regulamenta, ele legisla tudo que é pertinente à profissão contábil. Só que ele é o cara federal. É o cara lá de cima. Exato. E aqui embaixo, quem que nós temos? Os conselhos regionais, né? Os famosos CRCs, né? CRCs de cada estado, né? E eles representam, né, os estados perante o CFC, né? Uhum. E a partir deles, eles criam comitês, tudo, para
debater questões de normas, questões de regulamentação mesmo do exercício da profissão, né? Nossa anuidade. Olha, para quem nos ouve neste momento, a tal da anuidade também, né? Não contam na faculdade, mas sim, existe aí a nossa anuidade. Nós não vamos contar isso para vocês para não desanimar, mas pode ficar tranquilo que isso aí você vai ver, mas de repente nem vai pesar no bolso, porque você vai ser sempre um contador de sucesso. Exatamente. E o CRC, então, a gente tem para cada estado. Então, cada estado tem o direcionamento. Então, significa dizer que lá de cima vem toda a regulamentação e aqui embaixo, ou seja, nos estados, nós temos os direcionamentos aos contadores. Isso. Então, basicamente, o CRC é o nosso conselho. Mas me veio aqui também, me questionaram, inclusive, dentro de sala de aula, em que a diferença, porque temos o CRC, entretanto, nós temos federação e nós temos sindicatos. E qual que é a diferença dessas siglas agora? Porque, muitos me questionaram em sala de aula, eles não sabem, né, não se vê a diferença dessas siglas, o que representa, o que deixa de representar, aonde que eu ingresso de uma forma preliminar, a quem que ativamente eu participo. Então, a gente já sabe agora que temos o CRC e federação e sindicato. O que a gente pode aí agora abordar, Júlio, com relação à federação? A questão da federação, a federação e os sindicatos, né? São entidades, né, não governamentais, né, que são, sim, via de regra, sem fins lucrativos, que elas representam a classe e lutam pelos direitos da classe. Ela mais luta pelos direitos da classe. Nós temos ali o conselho, que ele rege direitos e deveres e normas que a gente tem que seguir. E as federações e os sindicatos, eles defendem os nossos interesses. Defendem os nossos interesses e ajudam na divulgação e na ampliação da nossa profissão, né? Tipo, a federação, o sindicato, por exemplo, ele defende, eles regulamentam questões de bases salariais, né? Benefícios, convênios, né? As federações, elas defendem interesses dos sindicatos, né? Perante os órgãos regulamentadores, no caso CFC, CRC, e elas também ajudam na capacitação e também ajudam na divulgação de você entrar na profissão contábil, né? Não só, né? Hoje nós falamos só da contabilidade em si, né? Mas as federações são entidades de qualquer outra profissão, né? Que elas defendem os direitos dos profissionais dessa área. Então, eu acredito que esse o maior intuito das federações, que é defender esses direitos nossos, da capacitação, fazer palestras, reuniões e, inclusive, que a gente vai falar, né? Que é os Jogos dos Contadores. Exatamente. Vale, então, ressaltar, Júlio, que o sindicato é onde o recém-formado ele ingressa. É onde ele vai se conveniar, vamos dizer assim, que ele vai participar das reuniões, que ele ativamente participará de cursos, capacitações, demandas, não é? Então, a gente pode correlacionar, então, que o sindicato, ele é uma forma semelhante ao CRC, ou seja, regional. E o FECOPAR, como por exemplo, que é a Federação do Paraná, ou seja, a federação em si, ela é um órgão na hierarquia um pouco mais elevada, em que ela capitania todos os outros sindicatos, semelhante ao CFC. Mais ou menos isso. Como a gente conversava antes, é uma hierarquia, né? Tipo, você vai pela Federação dos Contadores, né? Que ela representa o Estado, né? Os direitos dos contadores do Estado, por exemplo, do Estado do Paraná, né? Perante o CRC, os Conselhos Regionais, o ICFC. E os sindicatos, eles representam uma região em específico. Propriamente dos profissionais. Isso. Por exemplo, Sincofós, né? Sincofós. Hoje nós somos, né, filiados ao Sincofós. O Sincofós, ele defende os interesses dos contadores de Foz do Iguaçu e região, entendeu? Temos lá o Sinconcan, né, que é de Campo Mourão. Ele defende os interesses de Campo Mourão e região. E todos esses
sindicatos, eles participam de reuniões, tudo, e passam os interesses, as ideias para FECOPAR, que é a Federação dos Contabilistas do Paraná. Daí ela vai levantar todas essas situações, problemas que eles podem ter, ou exigências, ou, né, solicitações, e repassam para o CRC ou para o CFC. Ótimo. Nossa, muito bem claro, muito bem esclarecido, Júlio. Deixa eu fazer uma atenção aos espectadores que nos acompanham neste momento, em que eu tenho que ressaltar aqui, desconsiderando qualquer teor, a gente só está falando, estamos conversando, fazendo uma resenha do sindicato, mas apenas a estrutura. A gente deixa de lado todo e qualquer assunto em questões sindicalistas e tudo mais. Apenas as estruturas, beleza? Vamos lá, então, É isso aí. Júlio. E qual que eu acho que... Acho não. Eu tenho certeza que o maior evento, a maior representação, né, pelo menos aqui no estado do Paraná, em que ativamente os sindicatos e a federação promovem para nós. Exatamente. E eu vou aproveitar, me formei e agora está aqui uma outra ideia, uma outra sugestão, o porquê dessa participação, ingressar em palestras, eventos que tanto o sindicato quanto a federação promovem, para que a gente possa estar ali presente, porque nós temos um cara chamado Jogos dos Contadores / Contabilistas, não é? Sim. A gente mais conhecido aqui na nossa região, do nosso estado, como Jocopar. Exato. Júlio, você é pioneiro nisso, né? Afinal de contas... Não sou tão velho assim, não, pô. Eu falo pioneiro porque acredito que você ingressou acho que no mesmo tempo que eu, apesar daí da data de conclusão. Depois da conclusão do curso. Sim. Mas pioneiro porque, primeiramente, para quem não conhece, o rapaz aqui, o Júlio, ele é um excelente esportista, ele é um excelente atleta, joga muito bem, diga-se de passagem. Júlio, e aí? Como é que é? Me conta um pouquinho sobre os Jogos dos Contadores. Olha, os Jogos dos Contadores, ele é um evento impressionante. É um evento, assim, da nossa profissão, né? Que justamente quem organiza e quem dá esse respaldo justamente é a Federação dos Contadores unida aos sindicatos, né? Hoje nós somos 17 sindicatos filiados, né? 17 no Paraná, né? 17 sindicatos no Paraná filiados à FECOPAR, né? Que participam frequentemente dos Jogos dos Contadores. Cresceu, né? Tivemos um probleminha aí, estamos quase com 18, mas ficamos naquele 17, 18, porque não sei se você lembra, Curitiba ali teve um probleminha. Teve. Então, uma fusãozinha dos sindicatos ali, daí foi feita uma associação e depois, né? Mas hoje nós somos 17 sindicatos filiados, né? No estado do Paraná, na FECOPAR. São sindicatos que se organizam para fazer esse evento, que é os Jogos dos Contabilistas / Contadores, né? Do Paraná. Uhum. Então, ele é aqui no Paraná, ele é desde 1993. A primeira... 93? Agora, em Campo Mourão, foi o 28ª edição dos Jogos. Nossa! Interessante. Em 1990, se não me engano não, com toda certeza, em 1992 foi feita uma reunião em Paranavaí, com os 17 sindicatos já. Hoje, os mesmos 17 até hoje participam, né? E se reuniram e fizeram o primeiro Jogos Contadores do Paraná, que foi feito em Foz do Iguaçu. Aqui, o primeiro Jogos Contadores foi feito em Foz do Iguaçu, em 1993, né? Então, teve como, se não me engano, Curitiba campeã geral, né? Esse, se não me engano, isso eu não tenho certeza. E começou com 120 atletas. 120? 120 atletas, divididos em algumas modalidades, né? Futebol, bolão, que bolão e bocha é muito tradicional aqui na nossa região, né? Uhum. No sul, né? Então, a gente tinha modalidade. Daí tenta truco, vôlei, corrida, natação, então... E até hoje, né, se engrena e aumentando, né? Então, hoje, no último Jogos em Campo Mourão, nós tivemos aí mais de 700 contadores, contabilistas participando dos Jogos, com diversas modalidades ali, né? E com Cascavel campeã, né? No geral. A
A gente é quase um Jogos Abertos do Paraná, né? Com diversas modalidades, só que da nossa profissão, né? Esse é o segundo ponto que me fez pensar. O primeiro é que os pioneiros, né? Os nossos Sim. mestres, os nossos educadores de 93 para cá, que nos ensinaram e estiveram conosco aí na nossa carreira, tiveram essa ideia e deu muito certo, 28ª edição. Então, há aproximadamente 30 anos, tendo, pelo menos no estado do Paraná, esses jogos. E cabe a nós apresentarmos isso. Com certeza. E acredito eu que esse tema é muito pertinente, porque você que se formou e que já está com o seu registro ativo, participe. É um convite, inclusive um convite aberto para participar. A gente vai abordar isso mais para frente a respeito dessa participação. Sim. E o outro ponto em que a gente tem que salientar é que a quantidade... eu participei já de alguns jogos e a quantidade de contadores que participam, que inclusive contadores que têm muitas habilidades esportivas. Com certeza. Então, esses jogos abertos, para quem já teve a oportunidade, que tanto eu quanto você já participou, nós participamos no passado de jogos abertos, campeonatos, etc. Olha a quantidade de atletas, de contadores. Exato. E aí, curioso ou não, alguns alunos que frequentam aqui os cursos aí que ministro, eles não têm noção, eles não sabem desses jogos. Realmente. Complicado, né? Não, é algo assim, é muito bom, porque também a gente, é uma certa forma assim, porque a vida, né? Eu vou virar contador, tal, tudo. O que a minha classe me oferece? Eu não tenho nenhum tipo de, o que eu tenho? Eu só tenho que ter o registro. Não. Se você, essas entidades, né, que sindicatos aí, além de lutar nos nossos direitos, elas ainda fornecem esse tipo de confraternização, né? Que é esses jogos dos contadores. E é ótimo. É algo que vai empresas que são parceiras, que é empresas de sistemas, vai outros profissionais, grandes empresários que têm uma vida ativa, que apoiam o contador. Então, eles... É algo assim, é algo que só você indo lá para você entender a magnitude disso, até porque em grau de relacionamento, né? Você vai conhecer contadores do Paraná inteiro, né? Inclusive, nós vamos, né? Daqui a pouco você vai me falar do Jocobras, né? Que nós não temos só o Jocopar. Exatamente. Nós temos o Jocobras também, que é o brasileiro, né? Que hoje nós temos a etapa brasileira dos contadores, né? Mais uma novidade que a gente vai trocar na resenha aí. Isso. Então, assim, é muito bom porque isso aí também, de certa forma, ele abre espaço, ele abre portas para você. Quando você está lá nos jogos, você não é meramente contador, você é um jogador, você é um atleta. Porém, você está falando com gente da tua profissão, que tem o mesmo conhecimento técnico que você, e que pode ser que provavelmente, eu tenho uma perspectiva de trabalhar em Curitiba, o cara tá de Curitiba, você quer trabalhar em Curitiba? Vamos conversar, vem para cá, né? Eu te ajudo. É esse estreitamento de relações que a gente busca, né, nesse tipo de evento, né? E é um ponto muito interessante que, um caos à parte, nas primeiras vezes que participei dos jogos, tive a oportunidade de conversar com profissionais de mais idade que eu, de mais carreira do que eu, e compartilhar algumas coisas, como era a época, né? Vamos pegar o exemplo, o parâmetro de 1993, como que eles operavam à época. Então, no ambiente esportivo, no ambiente de confraternização, de celebrar o profissional, propiciando um esporte, porque o esporte também acaba sendo um lazer. Primeiramente, eu acredito nisso porque nós temos rotinas, nós temos prazos, nós temos várias demandas e que, num certo momento, o profissional, como qualquer outro profissional, se estressa, Sim, cansa. Com certeza. E aí você tem um evento desse, promovido pela federação, onde você pode celebrar, comungar com outros profissionais, o lazer, o esporte,
É sensacional. E me lembro quando esse profissional comentou comigo que a época era datilografia, que era a máquina de escrever. Enquanto a gente aguardava a próxima partida, a gente já estava resenhando, conversando a respeito de como que era feito os registros, as máquinas antigamente. Então, assim, é uma experiência sensacional. Eu participei também de vários e confesso, Júlio, que nenhum é igual o outro. A gente tem a oportunidade de ver a organização de cada sindicato, de cada cidade e região e a maneira como eles se organizam. Eles praticamente, em paralelo às suas atribuições, ao longo do ano, eles organizam. E é sensacional porque Campo Mourão, nós estivemos lá. Campo Mourão foi sábio. Campo Mourão, carneiro no buraco, cara. Carneiro no buraco, é isso que eu ia falar. Cara. Eles trouxeram, eles nos agraciaram com os costumes deles. Exato. Né? Eles nos agraciaram com o que eles têm de melhor. É uma cultura, né? De uma cultura deles que é somente deles. Nós tivemos N, né? Desde Campo Mourão, Apucarana, Ponta Grossa, enfim. Ponta Grossa. Cada região, ela proporciona uma experiência única. Exato. E nenhum é igual ao outro, nenhum né? é igual ao único. Muito bem. Conta uma resenha, um caos, assim, uma experiência boa num dos jogos que você participou, Júlio. Olha, eu gostei muito em Guarapuava, né? Porque em Guarapuava que eu fui apelidado de Formiga Atômica. Eu tô sabendo agora, Júlio. Então, em Guarapuava, a gente tinha voltado, né, do vice-campeonato do brasileiro, né, de Maringá, né? Acho que você não estava nessa no parque. Se eu não me engano, foi em 2014. 2014. Ou você estava? Não, 2014 eu não fui. 2014 você não foi, né? Então, daí depois a gente saiu do brasileiro, né? Vice, né? Perdemos só para Pernambuco a final e fomos para Guarapuava para o Jocopar, né? Triste com o vice-campeonato, né? Aí tentando buscar. E eu começamos a... E foi meu primeiro Jocopar, né? Meu primeiro Jocopar, né? Eu tinha ido no brasileiro primeiro e depois eu fui pro Jocopar. Que interessante, Júlio. E daí cheguei lá, daí fomos jogar contra Curitiba e daí eu tinha era um dos me considerados melhores times, né? O time ia ser batido, né? E foi um jogo que eu, né, fiz, né? Deitei e rolei, né? Deitei e rolei no jogo. Papo de boleiro agora. Aí ficou gravado que eles... Cara, ninguém pega formiga atômica, Olha, parece a formiga atômica. E ficou. Até hoje, eles me chamam de formiga atômica. Ficou meu apelido, formiga atômica. Modéstia à parte, Júlio, mas eu sei que você joga muito bem, cara, muito bem. E, foi engraçado. Cara, assim, ó, o primeiro Jocopar, o teu foi em 2014. A gente fala Jocopar porque são jogos do Paraná, né? Isso. Então, nós selecionamos o estado do Paraná nessa abordagem. Sim. Meu primeiro Jocopar foi em 2010. Você sabe que lá em São Paulo tem os Jogos Abertos dos Contadores. Ah, é? Lá em São Paulo tem. Só que ele não faz, assim, ele não é assim, um evento dos sindicatos. Ele é evento do Conselho de Contabilidade e você pode, por exemplo, escrever... assim, tua equipe da tua cidade com contadores e não é assim nada, você vai lá, forma uma equipe de uma modalidade e vai para os jogos. Tem diversas modalidades, você pode participar, tal, tudo, mas não é algo que é assim, modéstia também a parte, assim, dizer o nível de organização como faz o FECOPAR e os sindicatos aqui no Seria Paraná. interessante, né, nós termos algum contato e assim espero que esse vídeo alcance muitos outros profissionais de toda a região, na verdade, nível nacional, não é? Isso. Para que a gente possa também um dia celebrar, trazê-los a conversar, seja presença ou videoconferência, para sabermos mais, né? Porque como é por região. E a resenha de 2010 foi realmente meu primeiro. Eu tinha me formei em 2009 e seguidamente já entrei com pedido de registro. Sim. Em 2010 já ingressei. Ah, você pegou ainda era da época sem o exame ainda, né? Sou da época de não ter o exame de suficiência. O Thiago é velhinho. Não conta Viu? isso, não. Eu sou mais novo, sou bem mais novo. Não não conta isso. Deixa que os cabelos brancos apresentem isso.
E eu não sabia absolutamente de nada. Não conhecia ninguém. Por mais que eram contadores e tudo mais, já trabalhava em escritório de contabilidade, não conhecia ninguém. E confesso que depois de todo aquele evento, no caminho de volta ali, após algumas conversas, todos aqueles que estiveram me apresentaram e que, de uma forma ou outra, foi um guia. Como você chegou? Como você chegou nos jogos? Não entendi. Como você chegou nos jogos? Eu cheguei preparado, né? Não, mas eu quero saber quem te indicou. Tá, sim, quem me indicou. Onde surgiu o convite? Olha, o convite veio realmente do sindicato. Veio bem do sindicato, mas acho que à época a gente também não... Né, nem eu, nem você estávamos tão participativos. Sim. Mas veio, sim, da diretoria do Sincofós. Só que um ponto interessante, antes de concluir... é que aqui no nosso município, nós tínhamos os nossos jogos do município de Foz, lembra? O Jocofós, né? O Jocofós, exatamente. Jocofós. É que, para quem é boleiro, para quem joga, quem já é esportista, sabe que existe o famoso peneirão. Exato. E nós tínhamos esse, entre aspas, peneirão para selecionar os atletas do município para representar o Sincofós justamente nos Jogos do Paraná. Do Paraná, exatamente. E aí, através desse jogo, acabei tendo contato aí com os mais antigos, vamos dizer assim, com todo respeito, e que eles propuseram para que participássemos. E deu muito certo. Se eu não me engano, no convite foram 2 a 3 convites. E acabei indo, sim, em 2010. E quando eu volto de 2010, lá desses primeiros jogos, os contadores que foram solícitos comigo, me apresentaram, eu não conhecia ninguém, e ficaram ali comigo até o final. Todos eles hoje são amigos próximos, e que, pasme ou não, eles vão conosco até hoje. Nós vamos sempre juntos. E Julinho, agora que em 2000... Daí, 4 anos depois, você ingressa. Uhum. E hoje nós pertencemos a esse grupo e todo ano nós participamos. E hoje digo que são grandes amigos. Inclusive você, né? Tiago, Leandro, Ney, assim, pessoas que incentivaram a gente a entrar, né? O nosso falecido professor Ivan, que Deus o tenha, né? Que ele sempre também foi um grande incentivador para a gente estar nesses jogos. Ele é um grande profissional do futebol que ele é. Ele sempre deixou tudo programado para ele poder ir para os jogos, porque ele também adorava ir para os jogos, né? Ele sempre foi também um grande incentivador. Né? Sim, sempre foi. Ele realmente contribuiu muito e faz falta. Faz falta. E, Júlio, e as modalidades, Júlio, hoje, nos dias atuais? Em Campo Mourão, se eu não me falho a memória, tiveram cerca de 20 modalidades. Olha, tem bastante. É difícil a gente conseguir colocar, mas... enumerar, mas assim, as principais o futebol, né? Que tem as categorias, né? Futebol tanto suíço quanto quadra, né? Isso, o futsal. Futebol, eu coloquei num contexto, né? Todas as categorias e modalidades que tem. Além de o livre, tem o sênior, tem o master, né? Além deles, tem agora o vôlei de praia, né? Que tem também. A natação, corrida... Tênis de mesa e tênis de campo, os dois, né? Verdade. Temos os dois. Temos... canastra, truco... Bolão, bocha. Não, temos infinidade de categorias. Então, assim, o contador... A atividade física faz parte da nossa saúde, né? Para nós podermos ter uma vida melhor. Então, todo contador tem uma afinidade, uma habilidade para praticar algum esporte. Não tem desculpa para não ir. Não tem desculpa para não ir. Não tem desculpa para não ir. Pode ir até como roupeiro, né? Com certeza. Sempre é bom, né? Toda e qualquer ajuda. Inclusive, para quem nos assiste, este último foi feito o arbitral, né? A reunião geral, e incluíram uma nova modalidade, né? O beach tênis. Beach tênis. Porque é um esporte em ascensão. É um esporte em que tanto o homem quanto a mulher participam e casais participam e jogam juntos. Isso, então, isso foi uma novidade, foi para muitos contadores, foi excelente. Foi. Que acabou abraçando novos
contadores a participarem. Novos contadores. E assim, cada vez mais, né, vai aumentando, né? Eu como você, nós somos praticantes do novo esporte agora, né? Para nós, né? Para nós, é. Que é o futevôlei, né? A gente tá aguardando, né? Ansioso pelo futevôlei no Jocopar, porque isso já vai ter no Jocobras, né? Falando nisso... Jocobras, né? Jocobras. Jogos dos contadores do Brasil. Do Brasil. Ô, Júlio, vamos lá. Como é que funciona para a gente participar dos Jogos Nacionais? E como que é a estrutura da pontuação para que a gente participe? Porque você tem que ter uma pontuação mínima para se classificar. Exatamente. Então, lembre-se, pessoal, que é classificatório. Você vai pontuando... A tua delegação vai pontuando... Delegação aqui, no caso, sindicato, vai pontuando até chegar a uma pontuação em que te abre uma vaga para disputar o nacional. Que estrutura, hein? Legal. Show de bola, cara. Nível... Hoje nós contamos com 4 federações, né, para o nosso Jocobras, né, que seria as do Sul aqui, né, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E temos hoje também a participação de Pernambuco. Pernambuco, né? Pernambuco. Inclusive, a próxima edição dos Jogos vai ser agora em Pernambuco. Os Jogos Nacionais, né? Jogos Nacionais, vai ser em outubro em Recife. Olha só. Legal demais, cara. Legal demais. Só que assim, eu vou abrir também esse chamativo aí, esse chamariz para os nossos... quem está assistindo nós aí, principalmente o pessoal da federação. Depois dá uma palhinha para nós, comenta para nós ali qual que seria a regra para a gente poder envolver mais federações de mais estados, né? Excelente. É uma boa pergunta, um bom tema. Por que, né? Porque hoje como eu falei para você, no próprio São Paulo tem jogos dos contadores lá, né? Provavelmente tem outros estados, né? Quem está assistindo nós aí, que é de outro estado aí, quiser também comentar, dizer como funciona lá, passa para nós, né? Isso é uma boa, é verdade, porque a gente pode integrar mais, Exato. Ter eventos muito maiores. Muito maiores, né? Exatamente. Com mais participações de outros estados, né? Exatamente. Mas, enfim, colocando o que você perguntou aí, questão técnica para você poder se classificar para os Jogos dos Contadores do Brasil, por exemplo, dependendo da modalidade, você tem que ter um grau de ranqueamento, né? Seria, por exemplo, a cada 2 anos os Jogos, então, num ano você tem que ter uma colocação boa e no outro ano você ser campeão. Na verdade, assim, sempre vai dois sindicatos representando... De cada estado? De cada estado, né? Entendi. Então, assim, o último campeão sempre vai como representante e o segundo melhor ranqueado. Seria que tem boas colocações durante os 2 anos, né? Entendi. Então, assim, se você é campeão num dos 2 anos, é quase certeza que você vai. Porque se você for campeão no primeiro ano e você ficar melhor ranqueado no segundo, o último campeão vai e ele já leva você junto. Entendeu? E esse ranking aqui vale a gente colocar um complemento, é que você tem as modalidades. Exato. Você tem regras, por exemplo, até de boas condutas. Então, cartão amarelo, cartão vermelho, em determinada modalidade, isso baixa a pontuação, WO, essas coisas. Isso. Então, você pode ser campeão nas modalidades. Entretanto, faz uma somatória de todas as pontuações da modalidade para que a delegação, o sindicato, fique melhor ranqueado. Isso. Então, esse é um critério. O outro critério é ser campeão em determinada modalidade. Tem que ser o último campeão, né? O último campeão ele vai. Porque como o Jocobras ele é a cada 2 anos, no primeiro ano você se faz um bom ranking, você faz uma boa colocação, e no segundo você é campeão. Campeão geral. Não, seria campeão da modalidade. Entendi. Não, o campeão geral, não. Ele não leva, é só a modalidade. É só a modalidade. Que leva. Até porque acho que são menores as modalidades, né, no nacional. Sim, né? são bem menores. São bem menores. Ali, por exemplo, não temos truco lá, né? Não temos futebol suíço livre, né? Nós temos só o futsal livre e o futebol master, né? Que é de campo, né? Então, são menos... E vamos ter agora o beach tênis, que vai ser no lugar do bolão, né? Do bolão. Vai ser o beach tênis, desculpa. Vai ser o futevôlei e o boliche, que vai entrar no lugar do bolão e do bocha. Interessante, cara. Olha só, cara. Assim, e agora, sendo em Recife, né? Imagina, né?
A federação, ela, com todas as parcerias, ela custeia toda essa parte de estadia, né? Uhum. E o sindicato, ele busca daí recursos para poder, pela condução, né? Exato. Condução Já é e uma estrutura, organização, né? Bem maior. Bem maior, algo que exige mais, mas também é muito gratificante. Muito gratificante. Assim. Vou te contar uma coisa. Eu participei também de um nacional. Foi em 2012, só que foi em Joinville, Santa Catarina. Eu estive lá e nós fomos bem. Tive a oportunidade de conhecer, obviamente que já deve ter muito mais gente, pessoas novas no sindicato, mas eu tive a oportunidade de jogar com o pessoal de Pernambuco. Foi muito bacana, pessoal bem respeitoso, foi sensacional. Fora que experiência, né? Quando você abrange aí 4 estados, né? Com certeza, né? Você saber, né? Como funciona lá, né? Cada estado, né? Porque, assim, queira ou não, a gente tem essa noção de que a gente vai sentar lá para almoçar, a gente vai se interagir e a gente vai falar sobre a nossa profissão lá. Né? Com certeza. Né? Acaba falando, é inevitável, acaba falando, né? Você sempre vai perguntar ali, e aí, você tem o quê? Escritório de contabilidade? Você trabalha no ramo? Como é que funciona lá e tal? Processos, né? Legislação, a gente sempre acaba trocando uma ideia muito saudável e muito boa, né? Muito, que agrega muito no nosso conhecimento, né? É verdade. Inclusive, as amizades que tu constrói lá, esse network que tu faz, ele não se perde, né? Porque tanto eu quanto você, nós temos contatos desses profissionais aí que nos falamos ao longo do ano. Com certeza. De uma forma bem frequente. E aí, quando a gente chega quem mais participa, como já é o nosso caso, né? Já estamos, entre aspas, veterano aí nos jogos. É comum quando a gente chega lá e todo mundo celebrar, todo mundo se abraçar, todo mundo se cumprimentar, conversar. E o mais incrível, pelo menos do meu ponto de vista, é a receptividade de cada sindicato que promove. Né? Isso é sensacional. Parece cada dia melhor, né? Cada dia melhor, cada dia mais estruturado. Esse que nós tivemos em Campo Mourão, a estrutura deles ali no final, aliás, na inauguração, foi bom. Nós tivemos aí também em outros lugares, como por exemplo, Apucarana, Ponta Grossa, tiveram estruturas e nos receberam muito bem. Cascavel também. E, aliás, deixa eu fazer um comentário, e quem nos acompanha, Cascavel, o sindicato de Cascavel, é o atual campeão geral. É atual campeão geral. Atual campeão geral do 28º Jocopar, eles estiveram aí numa pontuação muito boa. Exato. E a delegação deles estão... os atletas que eles têm, os profissionais ali, são excelentes. São excelentes. Além como pessoas, dar os parabéns, né, pro Cascavel ali, para a delegação deles, pelo fato de como se prepararam. Se prepararam. E eles vêm já há um bom tempo, né? Se não me falha a memória, começaram a se preparar de 2016 para cá. E isso incentiva os outros sindicatos. A gente vê a organização, a estrutura deles, o material humano que eles trazem, né? Como eles conseguem renovar, né? Assim, porque, como você falou, a gente às vezes tem atletas, né? Atletas contadores que estão desde o primeiro, né? E tem outros mais velhos. E eles têm eles têm esse trabalho de renovação ali, trazendo os contadores junto para eles. Eles estão fazendo o que Foz há um tempo atrás fazia, né? Exato. E agora, assim, talvez diante de algumas dificuldades, né, que aconteceu, mas a gente está... Uhum. Mas vale a gente repensar nisso, né? De repente voltar, né? Fica o convite para quem é da região de Foz do Iguaçu que entre em contato com o sindicato, que vem atrás para participar, para saber mais de como que funcionam os jogos, né? Sim. Nós fizemos capitaneamos bastante pessoas, quando profissionais à época, só que, dado N fatores ali, talvez até um pouco a pandemia atrapalhou, né? Então, mas eles estão de parabéns. O pessoal lá, uma boa delegação, uma estrutura legal. E é uma boa, como eu falei, incentiva, né, os outros sindicatos também a se organizar e se estruturar para poder, né, competir de igual, né? Claro, isso faz sentido. Ô, Júlio, bom, a gente está contando essa resenha toda dos jogos. Comentamos também de como que é a estrutura, a participação. Tá, me formei lá, o recém-formado, recém-bacharelado.
Como é que ele faz para participar? Primeiro, A primeira coisa, exame de suficiência, passa no CRC lá, né? Porque é um dos requisitos, né? Apesar de ser um evento organizado por entidades não governamentais, né? Que não regulamentam, né? Mas que atendem nossos interesses. Um dos requisitos justamente ter o CRC, a carteira de profissional da contábil, né? Uhum. O registro ativo do CRC. O registro ativo, né? A gente tem que ter o registro ativo. Quem está com o registro inativo não consegue participar, né? Um dos requisitos, né? Até para a gente poder incentivar também a classe a contribuir, a estar trabalhando na área, não só trazer para o esporte, né? Uhum. Mas sim para trazer para eles saberem que quanto é importante também, e eles tendo esse registro ativo, eles vão poder trabalhar, vão poder exercer em conformidade à profissão. Claro. De E foi importante a gente trocar uma ideia no início para distinguir, né? Sim. CFC, CRC e distinguir Sindicato e Federação. Exatamente. Então, para quem ficou com uma dúvida, vamos recapitular em que o CRC, o CFC, ele regulamenta toda a profissão, contador. Exato. E aqui nós temos, do outro lado, as entidades que nos representam os profissionais, os contadores. Exato. E são eles que promovem os jogos. É eles. São eles utilizando do quê? Da oficialidade, ou seja, da regulamentação. Então, preciso eu ter o registro ativo do CRC. Exato. Isso é importante, isso, né? Importantíssimo. Para entender como as federações e os sindicatos também trabalham juntos com os órgãos regulamentadores. Trabalham juntos, né? Exatamente. Juntos, porque hoje, por exemplo, como a gente explicou, um dos requisitos é você ter o registro no CRC ativo, né? E isso consiste em você pagar a sua anuidade em dia. Então... Esse é o ponto que a gente deixou pro final, né? Uhum. A anuidade, sim, existe. Como toda e qualquer profissão regulamentada, seja advogado, seja engenheiro, médico, enfim, todas essas profissões, elas geram a anuidade. Exato. Certo? E não é diferente com o contador. Então, para que se tenha o registro ativo, toda a parte cadastral e também a anuidade em dia. Isso, exatamente. Certo? Exatamente. E estar afiliado no sindicato, né? E está afiliado no sindicato. Está afiliado no sindicato da tua região ali para você participar com ele, né? Exatamente. Então fica até um convite, não? Não só apenas do nosso sindicato, que é de Foz do Iguaçu e região, mas também vou utilizar aí de outros sindicatos contadores, que você que se formou há pouco tempo, que já possui o registro ativo no CRC, procure esse sindicato, procure esse órgão de representação e comece a participar para que você, nos jogos, tenha a oportunidade de participar. O pessoal é super receptivo, eles gostam muito. Nós buscamos integrar muitos novos outros contadores, nós costumamos fazer isso. Tanto é que o sindicato hoje ele tem um trabalho bem ativo com as universidades, com as faculdades. Eles fazem essa comunicação, certo? Eu, como professor, também faço essa comunicação. E fica então o convite a esse recém-formado que participe, que busque, que se filie junto ao sindicato da tua região para participar. Não é? Nos Jogos Contadores. Nos Jogos Contadores. E vem cá, Júlio, para ano que vem, 2023, já tem, a gente já sabe que vai ter o Nacional. Sim. Que ele vai ser no estado de Pernambuco. Exatamente. E já tem alguma notícia de onde que vai ser o estadual, o Jocopar? Sim, já foi definido já. Inclusive na festa de encerramento de Campo Mourão já foi... divulgado, né, que a 29ª edição dos Jogos Contadores vai ser em União da Vitória. União da Vitória. Lá do outro lado do mundo. Um abraço, se estiver me assistindo depois, um abraço, presidente Marcinho, de União da Vitória, um cara maravilhoso, sensacional. E ele falou que vai fazer os melhores jogos dos contadores de todos os tempos. Eu imagino. União da Vitória, ela tem uma irmã gêmea, né? Que é Porto União. União da Vitória, Paraná e Porto União, Santa Catarina. Terra do Stanheg, né? Pra quem gosta de uma cachaça lá é a terra do Stanheg. Exatamente. Várias fábricas Fábrica, né? de Stanheg. Né? Conhecemos algum contador, né? Que
que gosta do... Nós temos um contador aí, um grande amigo nosso, que a gente sabe. Um abraço para ele. Um abraço, cara. Que gosta que estiver assistindo com a gente aqui, ele... Stanheg, como é que é? Romops. Meu Deus. Sabe o que é Romops? Não, cara. Só pelo nome eu já imagino. Romops é um peixe em conserva enrolado na cebola. Meu Deus. Você imagina o que é aquilo, velho? Caramba, velho. Alguém come aquilo. Isso em conserva. Mas é lá. Lá em União da Vitória eles têm bastante. Na verdade, ali naquela região, né, de Caçador, ali Porto União, que é divisa com Santa Catarina, né? Quase, né? Então, eles comem muito, né? O Romops, né? Então, a gente vai ter que estar preparado, porque a culinária, a cultura deles vão vir com tudo. Ah, não me vem com Romops lá, pelo amor de Deus, Marcinho. Ô, presidente, não faz isso não, cara. É complicado, né, cara? Complicado. Não, eu vou levar uma marmitinha, então, pra mim. Mesmo assim, não, querendo falar, é maravilhoso. Nós, inclusive, estivemos lá em União da Vitória nesse ano de 2022 na posse, né? Fomos convidados, né, para posse do sindicato de União da Vitória lá, pelo atual presidente Marcinho, e foi ótimo, fomos excelente, fomos muito bem recebidos. Eu acredito, o pessoal é muito solícito, o pessoal é muito, muito bacana, né? E antes de finalizar, para quem ainda quer saber de como que é a estrutura, quer que pelo menos enxergar um pouco, né, dessa concretude do Jocopar, temos o site, né? Temos. Site da FECOPAR. Se tu procurar aí no buscador, no Google, você digitar FECOPAR, Federação dos Contadores do Paraná, tu vai encontrar que tem um link específico dos jogos. Sim. Inclusive já está até atualizado o 28º. Isso. Tem fotos, tem... se eu não me engano, eu cheguei a ver também a pontuação que eles liberaram. Sim, o ranking, né? O ranking, tudo certinho. Visite lá o site, dê uma olhadinha que tem bastante notícia boa lá. Inclusive, as fotos desse último jogos que ocorreram em Campo Mourão. Exato. Estivemos lá e foi muito bom, foi muito bom. Foi legal pra caramba. Que legal. Júlio, estamos aí quase encerrando mais um episódio. O que você deixa para o pessoal ali que ainda, de repente, que nos assiste, esteja com um pouquinho de receio, um pouquinho assim de dúvida com relação a isso, né? Qual é a mensagem que tu deixa para esses novos contadores aí com relação a esses jogos? Olha, é algo assim que vai ser gratificante tanto para a sua vida profissional quanto para a sua vida pessoal, né? Porque além de você estar confraternizando, você está conhecendo novas culturas, você ainda está agregando conhecimento, trocando ideias com profissionais que são também da mesma profissão, né? Todos são contadores, né? Então, eu acho que não, assim, não, só tem pontos positivos. Só positivos. Eu concordo com você, Júlio, inclusive, complemento isso aí que... A minha primeira experiência foi em 2010, indo para lá. E o pessoal que me recepcionou são grandes amigos até hoje. E cada vez mais forte, cada vez mais sólido, mais concreto essa amizade. E não se sinta com receio, porque estamos todos aqui de braços abertos para recepcionar e cada vez deixar mais estruturado, cada vez mais fortificar a nossa classe, a nossa profissão. Não é? Claro. Que, com todo respeito, né? Mas colocando do lado aí outras profissões, a nossa estrutura para jogos, a nossa estrutura de representação é uma das mais fortes. Com certeza. Não só do Paraná, mas acredito eu, de todo o país. Para você ver como contador organizado. O contador tem nível de estrutura, sabe processos, então... Sabe mapear tudo certinho. Sabe mapear tudo certinho. Então é por isso que fica bom o negócio. Exatamente. Então, vocês que nos assistem aí, participe. Procure aí o sindicato, mais uma vez reforço. E aí esse convite
que você possa participar, ter essa oportunidade de participar de uma confraternização, uma celebração muito bacana, que são os Jogos dos Contadores. Aproveitando também com o pessoal aí, deixe nos comentários um tema para que a gente possa trazer e conversar, fazer essa resenha, esse bate-papo, essa troca de ideias. Eu sugeri, até comentei sobre o exame, né? Exame de suficiência. Sim. Mas deixa, além de curtir ali e compartilhar, deixa nos comentários qual o tema que vocês querem que nós vamos abordar. Teremos novidades para os próximos episódios, né, Júlia? A gente vai aí trazer convidados para falar sobre temas mais pontuais, mais específicos. E participe, deixa aqui com a gente, manda aí o recadinho de vocês nos comentários para que a gente possa fazer cada vez mais um melhor conteúdo, uma melhor resenha, um melhor bate-papo, né, Júlio? Com certeza, com certeza. Pô, Júlio, cara, que bacana essa resenha, hein? Já não vejo a hora de chegar já o Nacional e de novo o Jocopar, hein? Jocopar, né? A gente fica aguardando. A nossa segunda férias do ano. É a segunda férias, cara. Depois das férias tradicionais que nós temos. Nós temos os jogos que ela também, a gente esquece de tudo, mas sabendo que a gente tá dentro do inserido, né? No nosso meio mesmo, né? Exato. Nossos profissionais. Maravilha. Julião, cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado por esse bate-papo, por essa resenha. Sempre bom gargalhar, sempre bom trocar uma ideia bacana. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Me formei. E agora, né? E agora? Você se formou e agora? Se você gostar de jogar futebol, vem pro jogos. Se você gosta de futebol, beach tênis, boliche, corrida, vem pro jogos. Vem pros jogos. Vem pros jogos. Tira o CRC, paga a anuidade e vem pros jogos. E tá tudo certo, né, Júlio? Não vai ser tão perdido assim. Beleza, isso aí. Valeu, Júlio. Valeu, abraço. Pessoal que acompanhou até o final, obrigado pela presença de vocês aí. Compartilhe, faça seus comentários aí conosco. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu, Joãozinho.